escolher a cadeia carbônica principal de um hidrocarboneto? Para isso, a gente tem algumas diquinhas, algumas regrinhas bem simples para vocês. Então vamos lá. A primeira dica que eu tenho para vocês é que a maior cadeia, então a nossa cadeia principal, é a nossa maior sequência de átomos de carbono. A nossa segunda regrinha é que a nossa insaturação, ela tem que estar na nossa cadeia carbônica principal. Mesmo que para minha insaturação eu tenho que não ter a maior sequência, ela vai estar na minha cadeia carbônica principal. E a minha terceira regrinha é maior a quantidade de ramificações. Ou seja, eu encontrei duas cadeias carbônicas que têm a mesma quantidade de átomos de carbono. Qual eu vou escolher? Eu vou escolher por aqui, aquela que tiver a maior quantidade de ramificações. Então vamos lá, eu coloquei uma cadeia aqui para mostrar para vocês. Quando a gente olha para uma cadeia assim, habitualmente a gente já pensa, vou começar a minha contagem naquela linha reta. Vamos fazer essa contagem para a gente determinar quantos átomos de carbono tem. Então olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nessa minha linear, eu tenho 10 átomos de carbono. Mas eu tenho uma outra possibilidade, que é o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, consequentemente, a minha cadeia carbônica principal vai ser essa daqui que eu tenho 14 átomos de carbono. Por quê? Porque é que eu tenho maior quantidade de átomos de carbono. Coloquei duas moléculas iguaizinhas, uma do lado para mostrar essa questão da contagem para vocês, tá? Então, a nossa primeira possibilidade eu vou fazer em laranja, vou fazer a nossa contagem linear. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui a gente tem 6 átomos de carbono, que aparentemente é a nossa cadeia carbônica principal. Aqui do lado eu vou fazer em roxo uma outra possibilidade, então. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa daqui também é uma possibilidade, porque a gente também tem 6 átomos de carbono. Lembrem que o que importa mesmo é a nossa sequência, tá? E aí, quando a gente olha para essas duas, qual delas que eu vou escolher, tá? Então, seguindo aquela diquinha que eu falei para vocês, a gente sempre vai escolher aquela que tiver maior quantidade de ramificações. Então, quando a gente olhar para essa daqui, que eu fiz lá em laranja, a gente consegue ver que a gente tem quantas ramificações? Então, ó, 1, 2, 3, 4 ramificações, tá? Quando eu olho para essa minha molécula aqui, que eu fiz em roxo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ramificações. Então, na hora da nomenclatura, eu vou escolher essa daqui, justamente pelo fato dela ter maior quantidade de ramificações, tá? Como que eu vou numerar essa minha cadeia aqui? Sempre a gente tem que ter os menores números possíveis de ramificação. Se vocês olharem, a gente vai ter os metis praticamente em todos na mesma posição. Quem vai diferenciar é o meu etil. Então, por isso que nessa situação, a minha contagem vai ser de baixo para cima. Então, a gente vai ter número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguindo a regrinha lá de ser em ordem alfabética, a gente vai começar então pelo nosso etil. Então, a gente tem 3 etil, porque é a posição que o meu carbono tem. Então, isso aqui é um etil porque eu tenho 2 átomos de carbono. E aí, se vocês olharem, todas as outras nossas ramificações são todas iguais. E a gente tem 4 delas, que estão no carbono 2, no carbono 3, no carbono 4 e no carbono 5. É o nosso tetrametil. Tetra, porque são 4, metil, porque é o nome da minha ramificação. E aí, o nome da minha cadeia carbônica. Então, eu tenho 6 átomos de carbono, então ela é X. Só tenho ligações simples AN. Pelo fato de ser um hidrocarboneto, termina em O. Então, esse daqui é o nomezinho dessa nossa molécula. Beleza, pessoal?